Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós queremos dar início à nossa aula da EBD, junto com os nossos adolescentes e aos ouvintes que estão nos assistindo, com uma boa manhã de domingo, né? Vamos fazer uma oração para dar início à nossa aula e, em seguida, estaremos ministrando a aula, tá bom? Nos acompanhe aí, pegue sua Bíblia, pegue sua revista e vamos prestar atenção no que o Senhor, no que o Espírito Santo colocou no nosso coração nesta manhã. Vamos orar. Pai eterno, santo e excelso Deus, maravilhoso, Pai supremo, Senhor, que nesta manhã a Tua palavra, a Tua presença possa entrar nos lares, nas famílias. Espírito Santo de Deus, venha se fazer presente, toma o primeiro lugar no nosso meio. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome, desde agora para sempre. Amém. Nós estamos felizes em estar aqui nesta manhã de domingo, né, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Nossa irmã Melry Jose, por motivos maiores, ela não vai poder estar presente hoje, tá certo? Só na próxima aula. A nossa lição de hoje é a lição de número 8, tá bom? Que tem como título, Ouvindo os Pais ou os Amigos? Uma pergunta bem difícil, né, adolescente? Ouvindo os pais ou os amigos? No decorrer dessa lição, nós vamos ver coisas muito interessantes que o Senhor tem colocado no nosso coração. O texto bíblico, o destaque, diz assim: Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ou seja, a lei do Senhor. Está lá em Salmo 119, versículo 63. É muito interessante, maravilhosa essa palavra. Eu sou amigo de todos os que te temem. Aqui está o resumo de toda a nossa lição, né? Nós devemos ser amigos daqueles que temem, que obedecem à palavra do Senhor, como o salmista disse aqui. Em Provérbios 17, e o versículo 6, diz assim: Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, os netos, né? E a glória dos filhos são seus pais. Por que a glória dos filhos são seus pais? Porque aquele pai e aquele filho que tem um bom relacionamento na presença do Senhor, né? Que tem uma adoração profunda com Deus, aquele filho ele vai sentir gozo, vai sentir a glória através do seu pai e através da sua mãe. Tá certo? Vamos ler aqui, pegue sua lição, vamos ler aqui o primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: a amizade é um presente de Deus. Vamos falar agora de amizades, né? Ah, como é bom ter amigos. Esse mundo, com as suas dificuldades e conflitos, se torna muito mais fácil de viver quando temos amigos verdadeiros. Como o provérbio acima nos ensina, os amigos nos dão muita força para caminhar na vida. Quem acha um amigo, acha um irmão, né? Está lá em Provérbios 17 e 17.
Já em nossa casa, nós fomos presenteados com a nossa família para nos ajudar em todos os tempos, em tempos de alegria e em tempos de tristeza, em tempos de aflição, não é? A nossa família, ela nos auxilia em todos esses momentos. Uma realidade que vemos cada vez mais distantes são os pais como amigos dos seus filhos. O dia a dia tem feito com que os filhos se distanciem cada vez mais dos seus pais. Aquele dia a dia, né, que o pai tem que trabalhar, a mãe tem também seus afazeres, e isso gera aquele distanciamento, né? É isso que a lição está querendo dizer. Cada vez mais adolescentes se distanciam dos seus pais, fazendo-se amigo de pessoas que não possuem algum temor no Senhor. A lição ela nos mostra que nós temos que ter amigos, né? Nós temos que ter amizades, mas aquelas amizades que temem ao Senhor, aquele amigo que teme a palavra de Deus, não é, adolescente? Cada vez mais adolescentes se distanciam dos seus pais, fazendo-se amigo de pessoas que não possuem algum temor do Senhor, com discursos sutis e com palavras que queremos ouvir. Se entregam aos desejos humanos sem nenhuma preocupação. E quando os pais percebem, já é tarde. Já não sabe se relacionar com o filho, e isso se torna um processo autodestrutivo. Você, como adolescente cristão, deve tornar sua relação de amizade com seus pais um canal de bênção para a sua vida. Eles devem ser os seus melhores amigos. Neles você pode confiar, sabendo que seus conselhos servirão para ajudá-lo. Quando eu estava lendo essa lição, eu estava meditando, né? Vocês adolescentes, às vezes, acham os pais, meu pai está muito ultrapassado, minha mãe está muito ultrapassada. E os conselhos que os nossos pais nos dão, é para o nosso bem, é para a nossa autoestima, é para melhorar o nosso caminho, inclusive na casa de Deus, não é? Porque os nossos pais, os seus pais, eles viveram experiências, eles têm a vivência. E às vezes o pai diz, meu filho, não ande com aquele menino, não ande com aquele coleguinha, ele não teme ao Senhor, ele não vai para a igreja, né? Pai, não tem nada não, ele é meu amigo. Mas o amigo que te distancia da palavra de Deus, da presença de Deus, né, que te leva a desobedecer a palavra de Deus, não é um amigo bacana, não é um amigo legal. Vamos continuar aqui. Você, como adolescente cristão, deve tornar sua relação de amizade com seus pais um canal de bênção para a sua vida. Eles devem ser os seus melhores amigos. Nele você pode confiar, sabendo que seus conselhos servirão para ajudá-lo. Além do mais, nossos pais possuem uma experiência de vida que é maior do que a nossa. Eles já viveram muitas situações que nós nunca experimentamos. Algumas das quais eu espero que você nunca experimente. Agora nós vamos ver, para passar para o segundo tópicozinho aí, que é conflito de gerações, nós vamos ver um pequeno videozinho, tá certo? Preste bem atenção nesse vídeo. É um vídeo bem curtinho, que o nosso irmão vai passar para nós assistirmos, tá bom? E eu já volto dando continuidade com a lição, tá certo?
Já limpei o chão e não esqueça, limpa os pés. Tá bom, mãe. Já vamos pousar. Pedro! Sua mãe não disse para limpar os pés? Disse. Ela trabalhou bastante para deixar tudo limpo. Como ela vai ficar vendo isso? Me desculpa, pai. Não faz mal, filho. Vou te ajudar a limpar. Uau, quanto trabalho, hein, filho? Sabe, filho, se você escutasse sua mãe, a gente não teria tido todo esse trabalho. Filho, quando pedimos para você fazer alguma coisa, é porque te amamos, porque queremos o seu bem. Lembra do que aprendemos na adoração em família? Está aqui em Efésios. Que capítulo é esse aqui? 6? Isso, muito bem. Olha o que Jeová quer que você faça. Filhos, você também, Pedro. Sejam obedientes aos seus pais para que tudo corra bem com você. É por isso que você sempre deve escutar a gente. A janta tá pronta. Vamos comer? Então, vamos lá comer agora? Eba! Um pouco mais pra cá. Aí. Aí, para. Hein? Pip, pip, pip. Ei, cuidado aí. Descarregar. Pedro! Que bagunça! Tá na hora da adoração em família. Pega seu livro e recolhe essas bolinhas. Alguém pode cair. Você sempre deve escutar a gente. Obrigada. Tô tão feliz que você obedeceu. Vamos, seu pai e sua irmã estão esperando. Sofia, o que você vê nesse desenho? Ah, que bom! Estamos todos aqui. Vamos fazer uma oração para começar a adoração em família. Graças a Deus, né? Estamos de volta. E então, adolescente, você que está em casa e que assistiu esse vídeo, né? Qual é a reflexão, qual é a lição que você tira desse vídeo, o aprendizado que você tira, né? Nós vimos aí no vídeo, nós assistimos e vemos que a obediência, ela está ligada à família, ela está ligada à adoração. E nós estudamos em outras lições, em lições passadas que vocês lembram, que a adoração a Deus, ela tem que ter obediência. E a obediência, ela exige renúncia, né? E no vídeo aí, nós vemos
que a obediência aí foi retratada entre pequenas coisas, né? Afazeres de casa, a mãe pede isso para o filho e o filho pensa, analisa e vê que se não fizer aquilo que a mamãe ou o papai pediu, o papai e a mamãe vai ficar triste. Quando nós desobedecemos, não é diferente com Deus, não é diferente com o Espírito Santo de Deus. Ele também fica triste, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Então, da mesma maneira que o vídeo ele nos traz a reflexão assim de analisarmos, né, o quão bom é a obediência ao Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, automaticamente nós vamos obedecer aos nossos pais, porque nós sabemos e nós já vimos em outras lições que a família, ela foi constituída por Deus, ela foi instituída por Deus, ela não foi criada por acaso, né? Você não veio ao mundo, você não vem para a igreja por acaso, você não é crente por acaso, é porque Deus te escolheu, Deus te colocou nessa família, entende? Vamos aqui ver agora o tópico conflito de gerações. Acompanhe. Você pode pensar, que careta, meu pai não sabe de nada. Ai, como meu pai é careta. Ah, como minha mãe é ultrapassada. Às vezes a mãe vai dar um conselho, aí a gente diz, ah, minha mãe, mas isso foi na sua época. É bem verdade que a vivência dos nossos pais, né, a juventude, a adolescência dos nossos pais, eram outros tempos. Isso não se pode negar. Mas os princípios, né, as experiências boas e negativas que nossos pais passaram, isso é real. Nós também temos nossa vivência, né, de acordo com a nossa época. Vivemos hoje numa época bem tecnológica, que nossos pais não tiveram isso, a maneira de viver é diferente da dele, né? A maneira de se vestir. Mas, entre tudo isso, nós temos que ter os princípios. E um dos mandamentos fundamentais do Senhor para a nossa família, para o nosso bem-estar, né, espiritual e até material, é a obediência. E a obediência a Deus, sobretudo, né, e aos nossos pais. É verdade que o tempo em que nossos pais foram adolescentes era bem diferente de hoje. Não só no jeito de se vestir e pentear o cabelo, mas também em relação a oportunidades de se fazer coisas erradas e a dimensão da violência hoje espalhada por todos os cantos do nosso país. No tempo deles não era bem assim. A verdade é que os nossos pais podem nos ajudar muito a enxergar a vida ainda hoje e tomar as decisões mais adequadas. Por quê? Porque os nossos pais, eles têm a experiência, né, que hoje você, na sua fase de adolescente, não tem. Por mais que sejamos espertos e inteligentes, a experiência de vida que só se ganha vivendo é de muita importância para entendermos a existência e, principalmente, tomar decisões corretas. A diferença de tempo entre a geração dos nossos pais e a nossa também afeta muito a percepção das coisas. Apesar da experiência deles, é fato que o nosso modo de ver o mundo é diferente, o contexto é outro. Nisso percebemos o conflito de gerações. Mas não se esqueça que devemos todo respeito aos nossos pais. E isso, nem de longe, quer dizer que somos melhores do que eles, ou que estamos prontos para tomar decisões sem a ajuda deles. Apenas significa que ao ouvirmos os seus conselhos, devemos fazer a tradução para a nossa atualidade. Afinal, você acha que os conselhos dos seus pais têm valor? Com certeza tem, né, adolescente? O conselho dos nossos pais, o conselho dos nossos avós, o conselho dos nossos professores e até o conselho do nosso pastor, né?
Eles já viveram aquela fase da adolescência. E como a lição nos diz aqui, em contextos diferentes. Claro que é diferente, porque o tempo vai passando e as coisas vão mudando, mas como eu falei aqui, existem princípios bíblicos que não mudam. E os conselhos que os seus pais, que o pastor, que a professora da escola dominical, né, vai dar para vocês, são conselhos com base na Bíblia, né? A obediência a Deus. Aí vamos aqui o tópico. Meu amigo fala uma coisa e meus pais dizem outra. E agora? Eita, como é difícil, né, adolescente? O pai diz uma coisa, a mãe diz uma coisa, mas o amiguinho está ali, né? E levando, às vezes, até para um caminho que não é do agrado de Deus. E você, às vezes, por não vigiar, se deixa levar por aquela amizade, embora que lá na frente você vai se decepcionar. Às vezes, se tivesse ouvido o conselho do pai ou da mãe, teria sido diferente, não é? Um dia chegará a grande situação. O conselho de um amigo é contrário, ou seja, é diferente ao conselho dos seus pais. E agora? E agora, adolescente? O que é que você vai fazer? Os amigos nem sempre vivem os mesmos valores que você. Esses valores aqui, muitas vezes, são os valores bíblicos, né? Aqueles valores que você aprende dentro do seu lar. Muitas vezes, quando eu estava lendo a lição, eu estava me lembrando. A Bíblia diz que as más conversações, ela corrompem os bons costumes. Muitas vezes, um adolescente dentro de casa, um adolescente cristão, com certeza, ele não aprende a falar palavras torpes, palavras que desagradam a Deus, né? Palavrão, coisa feia. Não é feio? Mas está ali naquela turminha da escola e você começa a ouvir, porque aqueles seus coleguinhas, às vezes, têm valores diferentes, como aqui a lição trata, e o coleguinha ali soltou aquela palavra bem pesada, e você vai ouvindo aquilo, e você vai absorvendo aquilo, e depois você começa a achar aquele palavrão, aquela coisa feia, normal, porque você não vigiou quando você ouviu, né? Em casa você não era acostumado a ouvir aquilo, na igreja você não é acostumado a ouvir aquilo, mas está ali no meio de uma roda de colegas, né, que não seguem os mesmos princípios de você. Então, nós temos que prestar atenção, nós temos que analisar, né? Quando ouvir essas palavras, não ter aquele vício de pegar aquela palavra e tirar de dentro da gente. Eu não aprendi assim. O Espírito Santo de Deus não se agrada desse vocabulário e eu não vou praticar essa coisa, que o Espírito Santo de Deus, que deixa o Espírito Santo de Deus triste, não é? Temos que observar isso, entre outras coisas, às vezes atitudes, às vezes ações, não é? Que aquele colega ou aquela colega, né? Para aquela colega, às vezes até parece uma coisa comum. E a determinado lugar que você sabe que você, como adolescente crente, você não deve ir. E vai ver que, às vezes, até seu pai ou sua mãe já pediu, meu filho, não ande com aquele colega. Aquele menino, ele não está indo por um bom caminho. Meu filho não vai em tal lugar. Minha filha não frequenta aquele ambiente não é sadio. Ah, mas meu pai é muito ultrapassado, minha mãe é muito ultrapassada. Não é. É porque, adolescente, sua mãe, seu pai, está vendo que aquele caminho não é bom. Que aquele caminho vai te levar a desobedecer a Deus. Vai te levar a desonrar a palavra de Deus. E não é bom, não é? Como nós já vimos aqui na lição. Os amigos nem sempre vivem os mesmos valores que você. E nem sempre são cristãos. Na lição aqui, é importante ressaltar que você pode até estar pensando, adolescente, e agora eu vou me afastar dos meus amigos da escola, não vou ter amizade, não posso falar com um amigo meu na escola, não posso fazer um trabalho junto. Não, pode sim, mas tudo tem que ter a vigilância e aquela moderação de dizer assim, se o meu amigo não quer seguir o caminho do Senhor, mas eu sigo, eu tenho que dar o meu testemunho de crente, né? A luz do Senhor, a glória do Senhor tem que resplandecer na minha vida.
Eu não aprendi dessa maneira, mas eu posso falar, me relacionar com determinado colega, com determinada pessoa. Não é que eu vou me afastar, me intrigar, não. Mas eu não vou praticar, eu vou ter aquela amizade no limite, não é? Tenha cuidado, pois a Bíblia nos ensina que as amizades podem nos influenciar positivamente. Existe aquele amigo, né, que nos leva para o caminho do Senhor. E, às vezes, nós estamos até fazendo assim, alguma coisa errada, inconsciente, porque somos falhos. Aí tem aquele amigo que chega para a gente e diz assim, não, Daniele, você não agiu direito, você não agiu corretamente. E nós paramos ali e analisamos, né? Aquela amizade ali, ela está sendo uma amizade positiva. Mas também tem aquele que pode nos influenciar negativamente e escarnecer da palavra de Deus, né? Infelizmente, você já deve ter visto muitos amigos se perderem e até mesmo perderem a própria vida. Porque, como nós vimos na lição anterior, a desobediência ao Senhor, ela gera o pecado, e o pecado ele nos afasta tanto de Deus, material como espiritualmente. Existe aquele tipo de desobediência que pode nos custar a nossa vida. Não existe, infelizmente, você já deve ter visto muitos amigos se perderem, e até mesmo perderem a própria vida devido à influência das amizades. Não existe esse discurso que não tem nada a ver. Andar com fulano. A verdade é que as más companhias podem sim nos levar para o mau caminho. Saiba que os seus pais sempre querem o melhor para você e suas experiências poderão lhe ajudar a tomar suas próprias decisões. Não se arrisque contrariando o conselho dos seus pais, né? Indo de encontro ao conselho dos seus pais. Lembre-se, Deus ama aquele que honra e obedece aos seus pais. Quando eu estava lendo a lição, o Senhor me fez lembrar da história de Sansão. Vocês conhecem, né? Só para concluir. Sansão, a mãe dele era estéril. Ele tem uma história, aquela história bem bonita, né? O anjo do Senhor aparece, a mãe de Sansão, ele faz uma promessa que aquele filho que ela ia gerar, ele ia ser diferente, ele não poderia tocar em bebida forte, ele não poderia cortar o cabelo. E a Bíblia diz que assim aconteceu, Sansão nasceu, a promessa se cumpriu. E a Bíblia diz que Sansão crescia e o Senhor abençoou Sansão. Através do cabelo de Sansão, né? Aquela história bem bonita. O Espírito do Senhor se apoderava dele e lhe dava uma força sobremaneira. Porque o projeto do Senhor na vida de Sansão era salvar os israelitas das mãos dos filisteus. Mas o que é que acontece? Sansão, em determinado momento, ele não deu ouvido à voz, aos conselhos dos pais dele. E ele enveredou por um caminho, né, da desobediência, de se aliar ao inimigo de Deus. Fazer aliança com o inimigo de Deus. E não obedeceu aos pais, né, ao conselho da mãe, ao conselho do pai. E isso custou a vida de Sansão. Isso trouxe derrotas para a vida de Sansão, tanto material quanto espiritual. Porque o que a lição nos mostra também é que a desobediência, como nós já vimos em outras e também nessa lição, a desobediência é um preço alto, adolescente, que não vale a pena. E a desobediência ela é tão destrutiva que muitas vezes ela vai custar a nossa própria vida. E o preço que a gente vai pagar é tão alto que não vai valer a pena. E foi assim que aconteceu na vida de Sansão, não é? Sansão foi envergonhado, Sansão foi humilhado, Sansão foi decepcionado, foi traído. Tudo isso porque se deixou levar por conselhos, né? Muitas vezes de amizades, e não obedeceu ao conselho da mãe, ao conselho do pai, ao propósito que Deus tinha preparado para ele. Então, que isso sirva de lição para a nossa vida, né? Nós vamos ler aqui a conclusão para concluirmos essa aula, tá certo?
A vida é ainda melhor para ser vivida com amigos e Deus. E Deus já nos deu a nossa família como amigos fiéis e companheiros, pelos quais podemos pedir conselhos com segurança. Que nós possamos ser uma influência divina na vida dos nossos amigos e que possamos rejeitar tudo aquilo que foi influência contrária à vontade de Deus. Que Deus nos deu o discernimento, adolescentes, de não dar ouvidos, né? De tirar da nossa vida, de se afastar de todos aqueles conselhos malignos que nos distanciam da presença de Deus. Porque nada nem ninguém vale a pena ser trocada pela presença de Deus na nossa vida. E os planos de Deus na nossa vida são planos bonitos, são planos belos, né? A Bíblia diz que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Eu acredito que vocês têm conquistas, que vocês têm objetivos na vida de vocês, porque todo ser humano deve ter sonhos, objetivos, projetos. Coloque Deus à frente de tudo. Entregue nas mãos de Deus os sonhos de vocês, os projetos de vocês, as conquistas, aquelas conquistas que às vezes para vocês parece até impossível. Coloque nas mãos de Deus. Não desobedeçam aos seus pais. Eles querem o melhor para vocês. Como a lição nos diz, pai nem mãe nenhuma vai querer o mal para um filho. Eles só querem o bem. E se às vezes parecem chatos, né, adolescentes? Mas é porque é para o bem. Lá na frente, quando você tiver da idade dos seus pais hoje, aí você vai entender. A minha mãe me dizia isso, meu pai me ensinou assim. E que nós possamos nos afastar daquelas amizades que nos levam para longe da presença do Senhor. E aquelas amizades, existem também aquelas amizades boas, saudáveis, né? Que nos estimula, que nos traz alegria, que às vezes você está triste. Quem é que não precisa de um amigo? Todo mundo precisa de um amigo, de uma pessoa para desabafar. A lição ela nos deixa explícito que nós também temos que ter um amigo, né? Muitas vezes está triste, aí conversa com aquele amigo, e aquele amigo te dá uma palavra de ânimo, te dá uma palavra de alegria, e você já fica diferente, você já fica mais leve, aquela tristeza já passou, porque aquele amigo ali deu aquela palavra na direção do Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira, nossos pais. Às vezes você tem vergonha de conversar determinados assuntos com o seu pai, com a sua mãe. É normal. Não é? É normal você ter esse tipo ter esse tipo de timidez, porque todo mundo tem. Mas procure se relacionar de uma maneira mais afetiva, de uma maneira mais aberta com os seus pais. Eles vão entender da maneira deles, é claro, porque as épocas são diferentes, como nós vimos na lição. Mas é claro que eles vão entender, eles vão compreender. E, acima de tudo, muitas vezes vai guardar aquele segredo, não é? Então, que nós possamos estar na presença do Senhor continuamente. E lembrando que qualquer dúvida, tá certo? É só falar lá no grupo, é só falar, se não quiser falar no grupo, pode falar no privado, tá bom? Pode falar comigo, pode falar com o Melry. Nós esperamos que vocês estejam aproveitando essa quarentena, estejam realmente estudando a lição. Eu tenho recebido algumas atividades que nós temos passado pelo Zap, está tudo guardadinho. E eu acredito que quando nós voltarmos vai ter uma coisa diferente, vai ter uma coisa gostosa, vai ser mais proveitoso, nós vamos dar mais valor, não é? Você que ainda não fez as atividades, que ainda não assistiu às outras aulas, está no YouTube aí disponível, pode assistir. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, pode falar conosco que nós vamos ajudá-lo, tá bom? Vamos orar agora, entregando a nossa aula ao Senhor. E agradecendo a Ele pela oportunidade, tá certo? Ore aí comigo. Pai eterno, santo e maravilhoso Deus, Senhor, te agradecemos por esta palavra. Senhor, meu Pai, neste momento, olhe cada adolescente. Senhor, que a Tua palavra seja plantada no coração de cada um.
Jesus, Espírito Santo de Deus, venha dar saúde, venha nos fortalecer, venha nos ajudar. Ô Senhor, naqueles momentos difíceis, nós precisamos da Tua presença, do Teu consolo. Ah, meu Pai, fica conosco, nos dá uma semana abençoada, nos protege, protege nossa família, protege nossos lares. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém.